Olá, povo de Deus, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, você que está sempre entrando no canal Colégio do Discípulo, esse canal que tem como propósito te levar ao crescimento das Sagradas Escrituras. Você que está sempre com a gente, muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua ajuda e que Deus em Cristo vos abençoe. Para você que está entrando a primeira vez, entrou aqui no canal. O canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E que bom ter você conosco. Esse canal pode também ser um pouco seu, não vai lhe custar tempo nem dinheiro. Basta você se inscrever no canal, tá bom? Deixe também o seu like, ative o sininho das notificações e você receberá qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal. E fazendo isso, você ajuda com que o YouTube abra uma janela maior de visualizações para a gente. Então você ajuda a gente a continuar colocando conteúdos para lhe ajudar. Você também, que já é inscrito, deixa o seu like também compartilha, tá bom? Joga no grupo da sua igreja, compartilha com o máximo de amigos que você puder, tá bom? E não esqueça de comentar aqui nesse vídeo, porque quando você comenta, o assunto ele não se limita apenas no momento desse vídeo, mas a gente pode continuar o assunto. Seu comentário é muito importante. Deixa a sua opinião. Que tal dizer o seu nome, a cidade da onde você está nos assistindo? E juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz, sou da Assembleia de Deus do Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Moreira Lima, igreja presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Somos convencionados a CGADB e nessa igreja, pela graça, eu sou diácono, pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com você para darmos continuidade à nossa playlist Aprendendo a Pregar. Tenho me dedicado a alguns vídeos a levar você ao sucesso do seu ministério da pregação da palavra. Esses vídeos têm sido colocados com o propósito de ajudar aqueles que têm um chamado para o ministério da pregação, mas não conseguem desenvolver, não conseguem fazer uma boa interpretação, montar um sermão, aplicar a mensagem. Você tem a vontade de pregar, mas não se sente à vontade para pregar. Então, esse é o intuito desses vídeos da playlist Aprendendo a Pregar. No primeiro vídeo nós falamos o que é pregação. Então você aprendeu o que é ser um pregador e as qualidades e erros de um pregador. No segundo vídeo nós fizemos uma introdução à homilética. Então você aprendeu o que é homilética e algumas características dessa matéria que vai te ajudar. Lembrando que esse assunto sobre homilética é o assunto de todos os vídeos. Nós estamos falando sobre homilética, ajudando você a aplicar isso na sua vida para que você tenha um ministério da pregação com excelência. Hoje nós vamos falar sobre as características de um bom sermão, que também faz parte da homilética. Portanto, se você não assistiu os outros vídeos, vai na playlist Aprendendo a Pregar e assista os outros vídeos, tá bom? Bom, quais são as características de um bom sermão? O sermão ele é caracterizado como um bom sermão não pela sua extensão e nem mesmo pelas virtudes do pregador, sejam elas intelectuais ou morais, mas um sermão é qualificado como um bom sermão pelas qualidades do sermão. Em primeiro lugar, a primeira qualidade do sermão é a unção. Absolutamente todo sermão, ele deve ser inspirado divinamente. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão, consolação e edificação. E lembrando que unção não é sinônimo de gritaria, de exageros, de meninice. Unção é autoridade e inspiração do Espírito Santo, tá? Então devemos lembrar que, ao transmitir um sermão, estamos transmitindo não conhecimento humano, mas a palavra de Deus. E esta é a única que penetra a divisão da alma e o espírito. Portanto, a unção é fundamental para o pregador. 21 dias pregando em Tessalônica foram o suficiente para Paulo inaugurar uma igreja. 21 dias, 3 sábados. O que tinha na pregação de Paulo que fez toda a diferença na cidade de Tessalônica? Vejamos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5.
O apóstolo diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, 4 características eram fundamentais no sermão de Paulo. Primeiro, ele cita o poder. Segundo, o Espírito. Terceiro, convicção, ou seja, Paulo acreditava no que pregava. E em último, o amor às almas. O pregador ele tem que amar mais as almas do que o púlpito. Então, ganhar as almas, pregar para as pessoas se converterem deve ser mais importante. O amor às almas. O segundo ponto importante como característica de um bom sermão é a fidelidade textual. Os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Portanto, a fidelidade textual é importante. Existem pregadores que tomam o texto como referência e depois se esquecem do texto. Por exemplo, eu vou falar sobre a fé de Abraão e de repente eu começo a discorrer sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí eu começo a falar de Saul e Samuel, dos 3 pontos porque Saul perdeu o reinado e a presença de Deus. E aí eu termino falando em Apocalipse sobre novos céus e nova terra. Percebe? Ocorreu um erro. Não houve uma fidelidade textual. E muitos que estão me ouvindo estavam esperando o assunto, que era, dá para lembrar ainda, a fé de Abraão. Então é preciso ter fidelidade ao texto lido ou escolhido como tema. Terceiro ponto, importante como qualidade de um bom sermão é a unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Há sermãos que são como uma coxa de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e também ensinos. Outro ponto importante para o pregador que quer colher resultados positivos em seu sermão é recolher material. Quase toda pesquisa serve como base para sermões. Todavia, é uma verdade incontestável que quanto mais instrução tem uma pessoa, mais condições ela tem para preparar e apresentar sermões. Toda pessoa que deseja ocupar-se na obra do Senhor, e especialmente falar diante do público, deve formar paulatinamente uma biblioteca, segundo, claro, suas capacidades mentais e, lógico, a sua condição financeira. Uma dica, para você começar, você precisa pelo menos de 4 livros, que é uma boa Bíblia de estudo, e se eu puder te indicar para você começar, eu te indicaria a Bíblia King James 1611 com o estudo Roman. Vai na nossa playlist que eu falo sobre a King James, mostro ela por dentro, como também a Thompson. A Bíblia Thompson para mim é a melhor Bíblia de estudo, porém, ela é uma Bíblia diferenciada, ela não tem comentário, mas ela vai fazer você a montar o seu próprio sermão dentro da Bíblia. A Thompson, ela, com um sistema de estudo em cadeias que ela tem, ela ajuda você a enxergar na Bíblia o que a Bíblia diz e montar o seu sermão, ter a sua própria ideia. Isso é muito bom, porque pegar comentários prontos, você pode cair no erro de alguém. Quem disse que um comentarista não erra? Por isso também é bom ter uma fonte segura e boa. Então, uma Bíblia de estudo que eu posso te indicar, pelo menos para o começo, é uma dessas. Como também a Bíblia de estudo do expositor é muito boa, a Bíblia de estudo pentecostal, tá? Um dicionário bíblico, tá? Então dos 4, uma Bíblia de estudo, um dicionário bíblico, uma concordância e um comentário bíblico. Depois de adquirir esses, você poderá adquirir outros. E é claro, além da Bíblia de estudo, é bom você ter diversas traduções. Eu vou fazer o seguinte para te ajudar. Eu vou deixar na descrição o link de um aplicativo da Bíblia. Nesse aplicativo você consegue ler o mesmo texto em todas as versões. Tá bom? Então, para você começar, você vai ter a sua Bíblia de estudo e você lê aquele texto em outras traduções e outras versões, você pode se utilizar do aplicativo. Porque, claro, né, nós não vamos ter dinheiro na hora para comprar todas as versões. Essas coisas a gente vai adquirindo aos poucos. Então, aplicativos também são bons para isso. Outra coisa importante é como ser ouvido. Como dominar profundamente 4 fundamentos tão esquecidos da boa comunicação. Primeiro, quando você for ministrar a palavra, tem que se estabelecer uma atmosfera amigável. Em grande medida, a atmosfera que se estabelece determina o quanto nosso sermão será eficiente. A atmosfera é construída tanto pelas nossas mensagens verbais, como nossas mensagens não verbais. Isto é muito importante. Quando a igreja olha para você e percebe como você se coloca diante dela, se realmente você tem amor por aquelas almas. Então, nunca pregue um sermão ou comece uma mensagem com indiferença com aqueles que te ouvem.
Procure estabelecer uma atmosfera amigável durante o culto. Segundo ponto importante, encoraje a participação daqueles que te ouvem, não somente a observação. Outro modo em que podemos melhorar é lembrar que nosso objetivo não é simplesmente ter uma plateia de pessoas sentadas calmamente enquanto falamos, mas queremos que elas ocupem suas mentes com o nosso tema. O que mais então podemos fazer para encorajar a participação dessas pessoas não é necessariamente providenciar entretenimento. Se as pessoas só estão prestando atenção porque estão esperando a próxima história ou a próxima piada, eu me transformo no animador de plateia. Meu objetivo não é que as pessoas me digam, nossa, você é um grande pregador, ou um grande orador, porque eu perceberei que eu fracassei. Se essas pessoas estão conscientes de minha habilidade de falar, elas somente me veem como um orador, elas então não participaram. Meu objetivo é despertar essas pessoas para que pelo menos ao final do culto elas digam que mensagem boa, mas também despertou em minha vida coisas que eu não imaginei. Me despertou para tal, me renovou, me elevou. Então eu sinto que a palavra alcançou a vida daqueles que me ouvem, alavancou as vidas daqueles que me ouvem. E terceiro, mostre que você é confiável. Mantenha uma vigilância constante em sua credibilidade. É preciso praticar o que eu prego. Como podem confiar em mim quando eu faço uma afirmação, porém eu não a pratico? Por que Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta? Deus estava mostrando para Oséias, você precisa sentir o que eu sinto. Todo pregador precisa sentir o que Deus sente. Como Deus se sentia? Israel o amava de dia, mas à noite se prostituía. Oséias se casando com uma prostituta, ela o amaria de dia e à noite estaria se prostituindo. Oséias sentiria a mesma coisa. Oséias sentiu o que era ser traído. Todo pregador, quando for ministrar a palavra, ele precisa sentir a igreja, sentir a necessidade da igreja. Isso é muito importante, até na aplicação da sua mensagem. E nisso, pastores dirigentes são muito bons, porque ele convive, porque ele sabe do problema que cada um passa. Então ele sente a dor dos ouvintes e ele aplica a mensagem segundo a necessidade da igreja. Isso é muito bom. Então você quer aprender a aplicar uma mensagem? Pastores dirigentes são muito bons para isso, mas nós vamos aprender sobre aplicação mais na frente, tá? Porque nos próximos vídeos nós vamos aprender como preparar um bom sermão. E assim nós começaremos a entrar na prática, tá? Montar o sermão na prática, conhecer os tipos de sermãos, tá bom? Então, tenha paciência, perseverança, continue estudando, busque se aprofundar cada vez mais no assunto e até o final desse vídeo nós vamos ajudando um ao outro e você vai desenvolver o ministério da pregação com excelência. Eu espero ter contribuído em mais esse vídeo e permitindo Cristo, se ele não voltar até lá, eu espero contribuir com os demais vídeos para o seu crescimento espiritual e o desenvolvimento do seu ministério. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Fique na paz.